Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Legislativa, trazendo os principais assuntos do Estado de São Paulo, sempre com a presença dos gestores públicos dos municípios e também da administração estadual. Hoje nós vamos falar sobre a situação na saúde no município de Boituva. Por isso, eu recebo o Giovanni de Medeiros Mota. Ele é chefe de divisão da Secretaria de Saúde do município de Boituva, a quem eu agradeço pela participação. Giovanni, muito obrigado por sua gentileza em atender ao nosso convite e em conceder essa entrevista de modo virtual. Seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento para poder prestar algum tipo de informações que seja necessária. Claro, com certeza. Olha só, Giovanni, como a gente sempre costuma fazer com todas as pessoas que passam aqui pelo programa, eu queria que você explicasse um pouquinho o trabalho que você desenvolve na secretaria e conta um pouco como você acabou entrando na área da saúde e também na administração pública. Conta um pouquinho da sua história. Claro, com certeza. Eu venho trabalhando na área da saúde já há mais de 20 anos, né? Eu entrei em 99 no hospital, que é um hospital privado da cidade, que é o Hospital São Luís, né? Que é a Fundação Luiz João Abroniz. E desde então sempre trabalhando na área da saúde. No setor público faz agora 9 meses que eu estou, nunca tinha trabalhado, né? Aceitei o desafio junto com o secretário e estamos trabalhando. E esse momento que a gente pegou agora dessa pandemia é algo novo, né? Que eu acho que para todos que nunca aconteceu. E estamos trabalhando direto. Eu imagino que seja um desafio e tanto, porque você trabalhava com saúde, mas na área privada, e agora você justamente se transferiu para o setor público, e aí surgiu a pandemia do novo coronavírus. Antes de falar do trabalho desenvolvido pela pasta, conta pra gente como foi essa transição. Então, eu vinha trabalhando na fundação, né, no hospital. Eu fazia parte lá da diretoria executiva do hospital, eu era tesoureiro, né? E aí quando o Elcio, que é o secretário, foi convidado para participar da pasta, e me chamou para vir junto, porque a gente sempre trabalhamos juntos, né? Sempre trabalhamos unidos ali em todos os momentos. Eu comecei no hospital numa parte da administração, depois a gente foi para a curadoria, depois da curadoria fomos administradores, da administração a gente virou diretores executivos de forma, como eu posso dizer, sem recurso nenhum, apenas para poder ajudar. E hoje a gente veio para cá, para a prefeitura, e aceitou esse trabalho, né? Perfeito. E aí, há pouco mais de 3 meses, surgiu o coronavírus que mudou a realidade do Brasil, do mundo, e os municípios acabaram tendo que usar muito da criatividade também para organizar os seus equipamentos públicos para atender a pandemia e essas demandas. Conta para a gente como foi o início do processo da pandemia aí no município de Boituva. Como vocês se organizaram para atender tantas necessidades? Foi bem difícil, tá? Porque a gente veio já desde o ano passado, a gente fez todo um planejamento já para enquadrar o recurso que tinha do município para atender toda a demanda do município nessa questão da saúde, né? E quando começou ali em fevereiro, que saiu realmente toda essa questão da pandemia, e aí em março veio os decretos, o nosso planejamento todo furou, né? A gente não conseguiu mais trabalhar com o que a gente já tinha previsto. E como foi algo muito novo, nós tivemos que aceitar, começar a fazer estratégias de emergenciais, né? Porque todo dia era uma coisa nova que vinha acontecendo. E noite sem dormir, trabalhando, reuniões todos os dias, todo dia a gente trabalhando para ver se conseguia resolver essas situações. Tá certo. E me diga uma coisa, Giovanni, quando você diz que as estratégias precisaram ser alteradas, que tipo de situação vocês se depararam
que fizeram com que fosse preciso mudar completamente o planejamento? Conta um pouco desse dia a dia para a gente. Não, no começo foi a questão dos insumos, né, que a gente precisava ter os básicos do básico, que não seria tão importante naquele momento, né, de uma gestão que fosse normal, sem estar fora da normalidade, que foi a pandemia, foi a questão de álcool, máscara, luvas, são os EPIs, né, que a gente não tinha em grande quantidades para atender toda a demanda da cidade. Então isso aí foi uma correria que a gente precisou correr atrás de fornecedores, e aí como veio esse boom, né, da pandemia, começou a ficar escassos os materiais, a gente ficou difícil de achar, mas graças a Deus a gente veio trabalhando sempre forte nisso, nunca deixando de ir atrás, e conseguimos fazer um estoque bom desses materiais, né, que até hoje a gente ainda tem esses materiais da primeira compra, e conseguimos fornecer outras pastas também que precisaram, né. Isso foi uma das questões que deu um pouquinho de trabalho para nós no início. E para realizar essa primeira compra que você mencionou, vocês utilizaram recursos do próprio município ou vocês acabaram recebendo ajuda do governo do estado? Como tem sido a administração dos recursos para dar conta dessas demandas que não estavam no planejamento ou mesmo no orçamento da pasta? Então, a princípio, né, a gente teve que alterar todo o nosso planejamento, né? Então, essas primeiras compras, algumas coisas foram feitas que a gente poderia comprar no PAB, né, que é recurso federal, a gente conseguiu enquadrar. Alguma outra coisa foi em cima da fonte 1, que é do recurso do município. Então, a gente conseguiu fazer essas compras em cima desses orçamentos que nós já tínhamos, né? E aí, conforme foi passando o tempo, com os decretos que vieram, aí a gente conseguiu, através das verbas que o governo mandou para nós, né? As verbas do Covid mesmo que conseguiu mandar para nós. Entendi. E durante o processo da pandemia, o fechamento dos comércios, a orientação para a população ficar em casa, conta um pouco como foi esse processo daquele pico, aquele momento mais complicado da pandemia. Como a população de Boituva acatou essas decisões? Houve respeito ou houve muita gente que acabou furando a quarentena? Conta pra gente como foi esse processo, Giovanni. Não, na realidade foi até surpresa para nós, né? Porque nós nos pegamos numa situação completamente nova. Né? Então nós acabamos seguindo determinações do Estado, né, que era o próprio governador, e a gente seguiu esse protocolo deles. E a população de Boituva, né, nesse primeiro momento, eu não sei se é pelo medo, pela situação que estava não vou falar de surto, né, mas de pânico que gerou, então todos eles começaram a ficar em casa. Era raro de você ver algumas pessoas andando na rua, sempre tem, mas era muito difícil de ter. Então a população respeitou bastante essas determinações, essas orientações, né, não foram determinações, e nós não tivemos problema em questão a isso não. Foi tranquilo aqui em Boituva. Nós aqui da TV Alesp fizemos várias entrevistas com gestores públicos e com secretários de saúde e muitos falavam sobre as reivindicações dos comerciantes e dos empresários que defendiam a flexibilização da quarentena. Como foi esse momento aí no município? Os comerciantes e os empresários também defendiam a flexibilização do isolamento social? Conta pra gente um pouquinho disso. Sim, Boituva aqui, a primeiro momento, né, na determinação de fechar os comércios, não houve muito alarde dos comerciantes. Mas com o passar dos dias, né, 1 ou 2 semanas depois, que começou realmente a afetar a questão de orçamento dessas empresas, desses comerciantes, aí eles começaram a pedir a abertura de modo com uma contingência, né, que conseguisse atender a população e não trouxesse risco para eles. E isso veio sim, mas como quase todos os outros municípios ocasionou, né? O pedido deles
bastante, né, pedindo para reabrir, que tivesse o acesso dentro das lojas, que não fosse com todo mundo ao mesmo tempo, sempre respeitando a quantidade de pessoas, mas a gente sempre ficou numa situação de não querer assumir um risco tão grande nesse momento, né? Então a gente sempre determinou conforme o estado mesmo. Olha só, e agora nós estamos vivendo um período de flexibilização no estado de São Paulo. Claro que essa entrevista é gravada e quando ela for ao ar, as informações podem ser atualizadas. Mas neste momento da gravação dessa entrevista, Giovanni, como está o processo de reabertura da economia e da cidade de Boituva? As pessoas estão respeitando as orientações? Você entende que muito em breve a cidade vai estar completamente reaberta? O que você acha? Aqui em Boituva, sim, tá? Os comerciantes estão respeitando, os municípios também, os munícipes estão respeitando aqui a situação. E nós estamos trabalhando horários flexíveis para as lojas, bancos abrem num determinado horário, as lojas num outro determinado. Apenas 4 horas eles estão ficando abertos, não estão ficando abertos no período total, né, de 8 horas, né? E a população está aceitando, né? O uso de máscara, sempre está limpando as mãos com álcool na entrada da loja, respeitando a quantidade de pessoas dentro das lojas. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando de forma até tranquila. Mas na rua, nós temos bastante pessoas nas ruas, né? Não conseguimos segurar todo mundo na casa. E pelo tempo, já que estão dentro de casa, eles estão querendo sair, não estão respeitando. Mas o comércio, sim. O comércio entra só com máscara, sempre higienizando as mãos. E previsão de reabertura total, eu não consigo te precisar. Vai depender muito de conforme a pandemia seguir. Se chegar uma determinação do governo do estado ou governo federal dizendo que, gente, não corre mais o risco, aí sim acho que vamos abrir novamente, tudo certinho. Legal, Giovanni. Boituva é uma cidade com mais ou menos 60 mil habitantes, mas que possui algumas características bem peculiares. Existem muitos condomínios fechados que abrigam pessoas, inclusive de São Paulo. Então, paulistanos saem da capital e costumam se deslocar para Boituva para passar o fim de semana. E também Boituva é conhecida por conta das muitas atrações em relação a esportes radicais, paraquedismo e por aí vai. Como o município acabou administrando essa situação durante a pandemia? Correto, como você disse, 60 mil habitantes, né? Mas é um fluxo que chega no final de semana que ele é muito variável, né? Chega praticamente a 25% a 30% aumentar esse número de população. Justamente por causa das quantidades de chácaras que tem aqui, de moradores de São Paulo, que vêm para curtir o final de semana e curtir também paraquedismo, balonismo, né? Que são as atrações aqui do município. A primeiro momento, não tivemos muito acesso das pessoas da capital para Boituva, porque existia um pouco do medo ainda, né, de sair. Mas algumas pessoas vieram assim para Boituva porque eles não quiseram fazer a quarentena lá no município de São Paulo. Então eles vieram para as chácaras e ficaram aqui. O acesso que está tendo hoje, né, dos turistas, né, dos viajantes, hoje está sendo feito como? Né? A gente faz a barreira nos 2 acessos da Castelo, com medição de temperatura e orientações. Né? Caso tenha algum tipo de alteração na temperatura, é encaminhado ou para uma unidade nossa de saúde, onde que tem uma equipe de Covid, né, que faz o atendimento, né, porque a proibição a gente não pode ser feita, então a gente faz apenas as orientações. Ok. Agora, Giovanni, eu queria saber um pouquinho e entender qual é a estrutura da saúde do município de Boituva, porque nós sabemos que Boituva está dentro da região de Sorocaba. Quais são os equipamentos de saúde do município de Boituva? Houve a necessidade de enviar pacientes para Sorocaba ou mesmo para a capital São Paulo? Então, o município de Boituva, hoje ele conta com um hospital aqui, né, que é um hospital privado, né, que foi o que eu te falei no início, lá que foi onde eu trabalhei.
E ele conta com alguns leitos que estão servindo com respiradores, né? Que são 3, 4, 6 leitos que estão sendo servidos, né? E aí o município, né, a prefeitura, nós compramos mais 2 respiradores para atender, ajudar, né, atender a demanda do hospital. E 5 monitores para ajudar também nessa questão de multiparâmetros para ver como que está a situação do paciente. Transferências, infelizmente, a gente tem que ser feito sim, porque o hospital lá ele não consegue atender toda a demanda, né? Em primeiro momento ele consegue manter o suporte à vida, mas enquanto ele fica aguardando vaga do CROSS, né, que é do estado. E aí vai para Sorocaba, onde tem vaga de UTI é determinada a viagem do paciente. Ok, eu conversei faz uma semana com um colega de vocês, o secretário de saúde de Ibiúna, e ele comentou sobre as demandas, as necessidades e também os desafios do município. E ele comentou sobre reuniões e encontros que vêm sendo realizados frequentemente entre os gestores da saúde da região. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como vem sendo realizado esse tipo de contato, essas reuniões. Vocês trocam informações e experiências para tentar minimizar os problemas da Covid-19 aí na região, Giovanni? Sim, sim. Agora a gente está tendo uma média de 2 a 3 reuniões que a gente faz através de videoconferência, né? Com os gestores, com o pessoal do planejamento, justamente para a gente entender qual é a situação de cada município, né? Porque muitos municípios fazem uma estratégia que serve para o nosso município e vice-versa. Então a gente vem sempre trabalhando nessa linhagem para a gente tentar, todo mundo junto, resolver essa situação. Perfeito. E como vocês fazem com os trabalhadores de setores considerados essenciais, que muitas vezes precisam se deslocar para outros municípios, como por exemplo Sorocaba, ou mesmo São Paulo, ou até Campinas? Há um cuidado para orientar essas pessoas para que tomem os cuidados necessários para evitar a contaminação dentro do município de Boituva, Giovanni? A princípio a gente está trabalhando apenas com as informações que vêm do Ministério da Saúde, né? Que é a questão de higiene, do afastamento, né? De manter uma distância segura, né? Das outras pessoas. E orientações, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas obriguem, né, a fazer desse jeito. Né? Agora, os nossos funcionários que trabalham com a gente, que precisam sair para outros municípios, no caso são motoristas, enfermagem que vai para fazer a transferência ou a levar o paciente para até um outro município fazer o tratamento, esse sim, a gente está dando para eles todo o EPI que é necessário, álcool, luva, máscara, óculos, face shield, tudo isso que é necessário para eles a gente está fornecendo. E para o paciente também. Agora eu quero lembrar aos telespectadores da Rede Alesp que essa é uma entrevista gravada e claro que nós podemos ter alterações nos números da Covid-19 e é sempre importante atualizá-los em relação a isso. Mas no dia desta gravação, Giovanni, qual é o cenário da Covid-19 aí em Boituva? Quantos casos de contaminação foram registrados, quantos óbitos, e se vocês também levantam e apontam para a população o número de recuperados. Conta para a gente como vem sendo divulgado esse boletim da Covid-19 aí no município. Sim, sim. Hoje, no dia de hoje, né, no dia 17, nós temos 320 notificações, né? Eu tenho 142 casos confirmados, tenho 15 suspeitos, 51 em isolamento social, estão na casa, 7 pacientes estão internados no hospital, 76 são curados e 7 óbitos até o momento no município de Boituva, que são moradores de Boituva, né? Giovanni, eu queria saber de você
quais são as perspectivas? Porque muita gente tem falado que vamos viver um novo normal. O que você compreende desse novo normal e como essa situação será desenvolvida no dia a dia aí em Boituva? Tá certo. Isso aí são pessoas que vêm fazendo estudos em cima desses números que estão sendo feitos e tem essa projeção, né? Porém, se a gente tiver uma temperatura muito mais baixa, a tendência é realmente subir, porque é um período de alta contaminação de doenças respiratórias, né? E eu acredito que a curva, a gente vai ter uma previsão aí de uns 15 a 20 dias para dar essa sensação de normalidade. Então nós vamos ter um pico, e aí nesse pico a gente vai entrar nessa sensação de normalidade. Mas eu não consigo precisar para você exatamente como que vai ser e em que período que vai ser. Que é um negócio muito novo para nós, né? Se a pandemia não se encerrar, se essa crise se prolongar, você entende que a Secretaria de Saúde de Boituva, juntamente com o prefeito, vocês vão precisar pensar em novas estratégias para atender as demandas da população ou até construção de mais unidades de saúde? Se essa crise se prolongar, o que vai precisar ser feito? Assim, a primeiro momento, porque a quantidade de munícipes que nós temos dentro de Boituva, os casos de observação, que não são casos graves, que tem que ficar o paciente entubado, a gente consegue atender com a nossa demanda que nós temos hoje aqui, né? Com a nossa estrutura que nós temos hoje ainda. Agora, se começar a apertar, né, a DRS, que é o Sorocaba, a região de Itu, esses lugares onde eles têm os leitos, e começarem a não conseguir mais atender a nossa demanda, aí a gente vai ter que pensar numa estratégia assim, de conseguir mais novos leitos, até um hospital campanha, alguma coisa desse tipo. Mas no momento não passa por nós essa questão ainda. Perfeito. E para finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquelas pessoas que costumam visitar Boituva ou aquelas pessoas que desejam conhecer o município. Que orientação você, que trabalha na Secretaria de Saúde e conhece tão bem o município, pode dar para essa pessoa? A recomendação é para não visitar o município neste momento? Compartilhe isso com o nosso público, por favor. Correto. A orientação que a gente faz em nome da Secretaria da Saúde é para quê? Boituva sempre foi uma cidade acolhedora, que sempre trouxe muitos turistas para Boituva. Mas infelizmente nesse momento que nós viemos vivendo aqui, com essa, a gente pede encarecidamente que venha para a cidade só quando for realmente necessário, que não precise vir aqui para fazer uma visita quando não tem necessidade. Então a gente pede, se for vir, tomar o máximo de cuidado, sempre estar se higienizando, se protegendo, vendo se não tem nenhum ente querido lá que já está com algum tipo de problema. Se tiver, não venha, fique em casa, se cuidem. E eu peço a Deus que assim que acabar isso, a gente possa novamente abraçar todo mundo, como Boituva sempre fez para todos vocês. Eu agradeço demais a entrevista. Eu conversei com o Giovanni de Medeiros Mota. Ele é o chefe de divisão da Secretaria de Saúde de Boituva, conhece tudo sobre o município, a quem eu agradeço demais pela participação e pela entrevista. Muito obrigado, Giovanni, até a próxima. Eu agradeço a vocês também, foi uma oportunidade muito bonita de estar aqui e poder ajudar de uma forma legal com vocês aí. É isso aí. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo programa, Conexão Legislativa. Tchau, tchau.